Olá, amados, paz e bênção a todos, que Deus abençoe a todos nessa semana. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, exaltar o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Eu quero convidar os irmãos e irmãs, a todos que assistirem essa mensagem, a ir lá no canal Palavra que Salva, um canal onde tem várias outras mensagens que eu já gravei, deixei lá gravado para que você possa assistir e nos ajudar, né? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui o livro de João, capítulo 11, verso 40, diz assim: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É uma passagem bem conhecida, é o livro de Evangelho segundo São João, que nos traz a morte e a ressurreição de Lázaro. Esse contexto é o contexto de uma família, né? Não conta os pais, só traz três personagens dessa família, que é Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos do qual Jesus amava e também da parte deles havia a reciprocidade desse amor. Então, essa família, ela nos mostra e traz um modelo de qualquer uma outra família que existe hoje. A única diferença é que hoje existem vários modelos de família. Naquele tempo era aquela família de um modelo mais patriarcal, né? Mas as situações que aconteciam em meio às famílias, toda aquela coisa de afetividade, de relacionamento, aquela família se parece muito com a nossa hoje. E aí eu queria trazer um pouquinho da terapia familiar sistêmica, algumas nuances que vão nos ajudar a esclarecer mais essa família. Dentro desse sistema chamado família, nós temos o ciclo vital das famílias. Então, o que seria o ciclo vital da família? Toda família, quando ela se constrói, ela é construída, né? Toda família, quando é construída, a família, quando nasce, ela tem uma tendência a um equilíbrio, né? Vai para um equilíbrio, daqui a pouco sofre alguns abalos, né? E volta de novo, se organiza e vai embora. Temos nascimento de pessoas, de filhos, né? Temos casamento, temos uma doença, uma morte, né? Vários tipos de situações que podem acontecer e acontecem no contexto familiar. Ninguém, nenhuma família está isento dessas situações. Então, são situações que às vezes desequilibram toda a família e é necessário que haja um retorno ao equilíbrio, uma homeostase, né, para que a situação venha se regularizar. Então, qual é o caos dessa família? O caos dessa família é a morte de um dos membros, que é Lázaro, né, e Marta e Maria se veem aflitas em meio a esse caos, né, inseguras, né, triste porque perderam o irmão que amava, e também diante da situação de que o Senhor, aquele que podia fazer algo por ele e por elas e pela família, não estava presente. Então, uma das coisas que é interessante aí é a questão do medo, como o medo ele se fortalece nessas situações, como o medo ele provoca no organismo da pessoa várias reações físicas, vários comportamentos disfuncionais, várias emoções também disfuncionais. E o medo é uma reação que aconteceu emocional na vida de Marta. Marta estava com muito medo, porque aquela situação criou-se um caos em torno da sua vida. E agora, como se ver para uma nova vida, para uma nova situação agora na ausência do seu irmão do qual ela amava? A Bíblia nos diz que o amor, ele lança fora todo medo. Deus, ele nos ensina através da sua palavra que nós devemos amar, né? Porque esse amor dele lança fora todo medo. Então, para trazer um equilíbrio,
uma reestruturação organizacional nessa família, era preciso uma ação. E essa ação, nesse contexto, não dava para ser uma ação interna, porque a família em si estava um caos. Maria e Marta estavam sem saber o que fazer. Era preciso que houvesse uma pessoa de fora para tentar restaurar esse equilíbrio. E aí aparece, depois de 3 dias, aparece Jesus de novo nessa família e disse para Marta, né, deu dicas, mostra para ela que Jesus ele pode restaurar essa família, mas que para restaurar o passo inicial seria Marta não duvidar, porque Marta duvidou e disse: eu sei, Senhor, se tu quisesse, se fosse assim, tal, eu sei que ele vai ressuscitar no 3º dia, eu sei que ele vai tal, mas não era disso que Jesus estava se referindo, né? Quando ele diz: olha, Lázaro dorme, né? E eu irei despertá-lo. Eu sei, Senhor, vai acontecer tal, mas ela não creu. Ela duvidou dessa palavra de Deus, dessa palavra que Jesus falou para ela. Então, quando a fé resvala na incredulidade, aí é muito mais difícil de você conseguir uma restauração, porque a incredulidade não fortalece nossa vida, nem fortalece a nossa mente e nem fortalece a nossa família. O que fortalece é a crença em Jesus. Se tu creres, tu e tua casa será salvo. Então a palavra de Deus vem através do crer, e o crer é confiar no Senhor. Por isso que Jesus fala assim: Marta, não te disse eu? Ou seja, eu já te falei outras vezes, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres com teu coração, independente do caos que está à tua volta, da situação que se forma à tua volta, com certeza, tu aprender a confiar no Senhor, com certeza você vai ter vitória na sua vida. E aí vem a outra situação de que Jesus: olha, eu vou te provar isso, como se tu creres, se tu vier a crer, tu vai conseguir. Tire a pedra do sepulcro. Lázaro vem para fora e acontece o milagre de Deus. Seu irmão Lázaro vem à vida. Então, Deus, ele é o restaurador de rupturas, ele é o restaurador da família, ele é que dá a homeostase, ele é que dá o equilíbrio da família em situações difíceis. Todas as situações que a família passa nesse ciclo dessa dificuldade, e a dificuldade como se apresenta, Deus é aquele que pode restaurar. E aí a gente vê exemplos na Bíblia, por exemplo, Abraão. Abraão não entendeu a princípio o que Deus queria fazer quando pediu para que o seu filho fosse levado ali no monte e ele ser o sacrifício. Depois dele passar pela experiência, que ele vai entender as coisas de Deus, né? Outro, Jacó. Jacó, quando viu o seu filho José sendo levado, vendido, dito a ele que estava morto o seu filho, se viu numa situação de desespero, de caos, e depois Deus restaura a sua vida e lhe dá a oportunidade de ver seu próprio filho como governador do Egito. E o próprio José também, que passou por aquela humilhação diante dos irmãos, né? Passou por aquela situação, foi vendido, foi chamado de traidor ali por aquela mulher, né? Foi levado às prisões, passou um bom tempo ali dentro, não tinha perspectiva de mudança nenhuma, e de repente o Senhor muda o quadro e coloca ele como ele sai da prisão para ser o governador do Egito. Veja só como Deus faz. Moisés ali passou em Midian aquele tempo todo, 40 anos, apacentando as ovelhas e tal. Daqui a pouco Deus o chama para ser o libertador de Israel. Ana,
Ana, que era estéril, ela não era infértil, ela era estéril, ela não podia ter filhos, se ver numa situação de desgraça, porque para a mulher era completamente uma vergonha, e de repente ela se vê agora gerando Samuel, que vai ser fundamental nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual do povo de Israel. Depois nós vemos Jó passando por situações difíceis, né? Sua vida ali a um fio, e no final ele vê as maravilhas de Deus, a glória de Deus. E os próprios discípulos também, que passaram por situações difíceis, né? Não compreenderam a morte de Jesus, mas depois, veem Jesus, como aquele que morreu e ressuscitou, e agora saem para proclamar o reino dos céus através desses exemplos e desses ensinamentos que Jesus dá para ele. E qual a sua situação? Como você está? Será que você pode estar parecendo com, parece, a situação está parecida com um desses homens, ou até pior? E está um caos total na tua vida, está uma situação incontrolável. Você não sabe mais o que vai acontecer amanhã, não sabe nem se hoje, né, se vai amanhecer, se amanhã, o amanhã vai se formar para ti. Se está um caos, querido, se está um caos, querido, eu quero te dizer o seguinte: dias melhores virão. Sabe por quê? Porque o Salvador está ao teu lado. Parece que ele está atrasado, parece que Jesus não vem mais, parece que Jesus se esqueceu de mim, parece que Jesus virou as costas, mas já fazem 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, um ano que não acontece. E olha que todo dia eu peço, eu oro, e parece que quanto mais oro, mais difícil fica. Calma. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não esqueça disso. Jesus, ele está indo a caminho de você. Ele está indo ao teu encontro para dizer, como ele disse para Marta: não te disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus te abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém.